Meu nome é Enéas. Quem nunca ouviu esse bordão? Enéas era um homem carismático, um homem emblemático que marcou uma geração. Com suas citações polêmicas, ele sempre deixava a sua marca onde ele passava. Ele nasceu em 5 de novembro de 1938 em Rio Branco, no Acre, filho de um barbeiro e de uma dona de casa. E mesmo assim, ele entrou na faculdade, ele cursou, virou médico, exerceu a profissão. 3 anos depois, ele tornou-se matemático e físico. Depois montou seu próprio cursinho para dar aulas para o pessoal da faculdade. Depois, passado o tempo, ele viu que queria fazer coisas mais. Então, montou seu próprio partido político em um ano que podia se montar o partido. Ele montou o Prona e assim lançou sua candidatura como presidente. Tentou assim por 4 anos consecutivos chegar à presidência, mas infelizmente ele não conseguiu, deixando sim falas emblemáticas para marcar a geração. Frente para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, tem nada em particular com esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo. Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República e que haja um aplauso de um grupo a uma pessoa que não estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, candidato do PT, nada que nesse período todo tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso, claro, um treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Então Enéas, com sua voz firme e um dom nático para palestrar, ele assim ia conquistando seu espaço. Com uma voz firme e um jeito caricato, ele foi conquistando seu espaço dentro da política e deixando a sua marca. Ele foi um dos apoiadores da bomba atômica aqui no Brasil. Então, da bomba atômica? Não, a bomba atômica que eu acabei de dizer no programa do Sr. João é um elemento dentre tantos. E ele foi utilizado contra mim, uma vez que o tempo que eu tinha para expor as ideias era de 30 segundos. Quase não podia me exprimir, bem menos do que estou tendo aqui agora no jornal. Não, a bomba atômica é um elemento, não há nem condições de voltar ao assunto, porque Sua Excelência o presidente Fernando Henrique assinou o Tratado de Não Proliferação naquela época. Era um elemento de dissuasão estratégica, um elemento de geopolítica, em que a China, por exemplo, diz: não mexam comigo, e ninguém mexe, porque ela tem bomba atômica, e tantos outros. Mas não é dado ao... O que hoje é o Estado-nação de um lado e o poder global do outro. Nós defendemos o Estado-nação. Chamem-nos de rinocerontes, alcunhem-nos de antiquados, mas nós somos nacionalistas. Nós queremos um Brasil livre e soberano. Se todas as riquezas do nosso país são desviadas criminosamente e oficialmente para o exterior, só há uma saída: é a ruptura do sistema financeiro internacional. Está dito em nosso documento. Não pode Em 2006, ele se candidatou para a presidência sem saber que seria a última vez. No início do ano 2006, ele descobriu que estava com um câncer, uma leucemia muito grave, que assim, em 2007, tirou a sua vida. Após a luta contra o câncer em 2006, após várias sessões de quimioterapia, ele viu que não ia conseguir e resolveu desistir assim do seu tratamento. Então, em 6 de maio de 2007, ele morreu, deixando uma longa história, uma história de um homem corajoso, um homem gênio, que deixa para cada um de nós uma história que podemos levar para várias e várias gerações e podemos ser contada assim para nossos filhos, nossos netos. Enéas, um gênio, um mito, uma pessoa que deixou para nós muita inspiração e muitas ideias que mesmo naquela época, hoje em dia, ainda tratamos a sua história como se fosse hoje. Então ficou para sempre guardado em nossa memória todos os suas falas, todas as suas declarações, que hoje sim nos motiva a procurar sempre o melhor para a nossa nação. Ele que era sempre, quando perguntava se era direita ou esquerda, ele sempre falava que era nacionalista, era um brasileiro, um patriota. Então, ele deixou seu legado e que nós possamos aprender com ele diariamente, com suas falas e sua coragem. Um homem humilde, começou lá de baixo, trabalhador, construiu a sua história, deixou o seu legado
estudou e assim queria sempre transformar um Brasil melhor, uma nação para todos nós. 1 minuto para o seu despedido. Contra ou a favor da pena de morte? Perfeito. Eu sou diplomado em medicina. Como médico, eu jamais poderia defender a pena de morte. Como estadista, veja o senhor, em chegando a um cargo desse gênero, o que eu faria, uma vez que essa decisão de uma seriedade extraordinária era a consulta à população, medida que já é prevista. Um plebiscito. Sem dúvida. Agora, como homem, eu sou capaz, no momento em que vejo uma criança ser estuprada, eu sou capaz, eu tenho certeza que no momento desse é talvez capaz de matar uma pessoa. Respondi como médico, como homem e como estadista. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita a coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alocução. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, se eu tenho barba é um problema meu, o senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico... As manifestações são dispensáveis. E, doutor Enéas... Eu termino já. É porque ele por me favor, interrompeu. seu tempo já terminou. As suas expressões traduzem apenas a incompreensão do senhor de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação. E assim ficamos com a certeza de que ele será sempre lembrado pela sua reverência, pela sua fala e pela sua posição em tudo que ele falava. Meu nome é Enéas, para sempre.